Não julgueis. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Quem é você para me julgar? Provavelmente eu já ouvi essa frase, com certeza. Você já ouviu, nós já ouvimos, muitas vezes. Este versículo tão mal compreendido e tirado totalmente fora do seu contexto. Vamos, após a vinheta, analisar esse versículo e vamos descobrir, realmente Jesus pediu para que nós não julgássemos ninguém de nenhuma forma, em situação alguma? O que você acha? Vamos à passagem bíblica. Vamos ler este versículo de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Ele todo, né? A passagem que trata. E não apenas o versículo 1, e no máximo 2, como as pessoas costumam fazer. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esta é a passagem em seu contexto. Veja bem, se essa leitura ultrapassar o primeiro versículo, nós então podemos fazer essa pergunta: Jesus estava realmente ensinando e dizendo que não é para julgar? A palavra-chave nessa passagem que nós lemos encontra-se no versículo 5 e fala hipócritas, ou seja, está tratando de hipocrisia. Hipocrisia, nesta passagem, nesse sentido, é eu julgar alguém e dizer para ele: olha, você está fazendo isso errado, isso é pecado, mas eu mesmo cometo esses erros em oculto. E aí eu vou para esse irmão, para essa irmã, e falo: olha, você não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, isso é errado, você é um pecador. É isso o que Jesus está se referindo à hipocrisia nesta passagem. Veja bem, Jesus não está proibindo de julgar nessa passagem. Ele está ensinando, na realidade, como nós devemos fazê-lo. Ou seja, Jesus está dizendo: não julgue com hipocrisia. E tenha certeza que quando fizer, seus motivos sejam retos, sejam puros. Pense comigo. Se fosse para não julgar, nunca, então jamais poderíamos dizer que quem mata, quem rouba, quem trai a esposa, o marido, ou seja, que comete adultério, é errado. Não poderíamos fazer isso. É claro que isso seria um total absurdo. Imagine alguém te agredindo, roubando seu celular, e você não podendo dizer nada. Sim, pois dizer algo é emitir julgamento. Se você disser que essa pessoa está fazendo errado, você o julgou. Aliás, se fosse para não julgarmos, nós não teríamos juízes na terra, não teríamos a lei dos homens e também não teríamos a lei de Deus. Veja o que diz 1 Crônica, capítulo 7, do versículo 5 ao 6. E estabeleceu juízes na terra. Quem? Jeová. Em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgares. Se não fosse para julgar, por qual razão então você acha que Deus teria levantado juízes na terra? Aliás, Deus se preocupa muito com a justiça. Deuteronômio 16:18 nos diz:
Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Deuteronômio 16, 18. Em Levítico 19, 15, Deus também ordena que julgue, mas que julgue com justiça. Ainda em Provérbios 24, 23, se você ler lá, o que é que está escrito? Diz para não julgar? Não, pelo contrário. Diz para não ser parcial quando você fizer. Para você não ir para o lado nem do pobre, nem para o lado do rico, mas julgar segundo a justiça de Deus, que está na sua palavra. Por fim, vamos a uma passagem do Novo Testamento, mais uma vez tratando desse assunto, só que dessa vez no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha o que diz aí. Julgai. É um mandamento. Nós só não podemos, como devemos julgar. É isso que está dizendo. Nós devemos julgar um mundo decaído. Devemos julgar uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus e afunda no lamaçal do pecado, praticando toda sorte de coisas que são contrárias à palavra do nosso Deus. É uma obrigação sua como cristão, sim, apontar o erro, julgar, e mostrar que há a possibilidade, sim, de arrependimento, que só se encontra em Cristo Jesus. Essas pessoas devem ser avisadas e devem ser julgadas, para que elas se arrependam e tenham um encontro com Deus. Eu ouço muito esta frase, este versículo fora do seu contexto, aqui nesse canal. Quando eu exponho as heresias das seitas, eles em vez de refutarem com versículos bíblicos o que eu digo, muitas vezes me dizem isso, que eu não posso julgar, que não é meu dever julgar. É sim, é meu dever como cristão fazê-lo. Expor as falsas doutrinas, falsas heresias, expor a falsa religião, expor essas pessoas que pregam o evangelho que não é o de Jesus Cristo, que é um outro evangelho. Expor pessoas que pregam ensinos de sua organização e não das Sagradas Escrituras. Como você sabe, esse é um canal de apologética do defendendoafé.com.br. Apologética é um ramo da teologia que defende e estabelece a fé cristã. Defende das heresias e estabelece dizendo o que é cristianismo e o que não é cristianismo. Por exemplo, muito que você vê aí de evangelho na televisão, desses canais de igrejas neopentecostais, não é evangelho. Não é evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um evangelho misturado, é um evangelho adulterado. Então aqui nós expomos os erros. Pegamos o que essas seitas, o que essas supostas denominações cristãs ensinam e comparamos com as Sagradas Escrituras. Eu espero que você tenha agora aprendido sobre essa passagem tão polêmica, tão mal usada, né? Tirada geralmente de seu contexto, e que você agora possa ajudar pessoas, mostrando a ela o erro, julgando-as segundo a reta justiça de Deus e ajudando-as a encontrar Jesus Cristo, para que se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Que o Senhor Jesus te abençoe.